Fala aí, galerinha do Terceirão, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó, estamos então estudando elementos da narrativa, né? Esse assunto delicioso, maravilhoso. Quem não gosta aí de ouvir e contar boas histórias, não é mesmo? Os filmes e séries que tanto aí fazem sucesso não me deixam mentir. Vamos hoje aí fazer então, vamos corrigir, melhor dizendo, vamos corrigir alguns exercícios que eu pedi que vocês fizessem, tá? Pois bem, vamos trabalhar com questões do Enem, né? Isso é muito importante. Eu vou ler um trechinho aqui de uma obra da Clarice Lispector, essa escritora sensacional. Ó, gatinho. Vamos lá. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula, o gato ali destruindo o sofá para variar, e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que. Sei que o universo jamais começou. Que doideira, hein? Eita, nós, olha só. A Clarice Lispector, lembrando, ela pertenceu à terceira fase do modernismo, que foi a geração de 45. E a Clarice, ela trazia uma literatura muito introspectiva, muito intimista. Ela mesma dizia que ela não escrevia para ser compreendida, né? Ela escrevia porque precisava. Quem faz arte, quem escreve, entendeu bem, muito bem, o que ela falou. A questão é, esse fragmento aqui é de um livro chamado A Hora da Estrela. Foi, aliás, o último livro dela, tá? Ele, infelizmente, faleceu pouco tempo depois. Esse livro virou filme, o filme ganhou vários prêmios, enfim, é uma história muito interessante, onde o narrador que ela criou, né, o Rodrigo SM, ele vai nos contar a história da Macabea, uma nordestina muito apática, muito insossa, eu diria, muito sem graça, e as suas desventuras aqui no Rio de Janeiro. Tá? Mas aí quando chegarmos ao modernismo, vou falar sobre isso. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo ou que estou escrevendo? Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês, né, quer dizer, os motivos. É visão da iminência de. De quê? Iminência, lembrando, iminente é aquilo que está prestes a acontecer, tá? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim, que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Então, há uma demora muito grande, inclusive, no livro, para se apresentar a personagem, mas aí depois a história vai que vai, tá? Vamos à questão do Enem aí. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 77, ano da morte da escritora e do meu nascimento. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade, porque o narrador, gabarito letra C de Clarice, revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. A propósito, e lembrando, né, o que nós vimos na aula, narrador não é a mesma coisa que autor. Autor é a pessoa física, real, concreta. Narrador é uma invenção, certo? Então, por exemplo, a Clarice, ela criou um narrador. Inclusive, ela fala que seria bom que o narrador fosse homem, que é o Rodrigo SM, SM talvez de substantivo masculino, né? Não sei. Seria bom que o Rodrigo fosse homem, né, o narrador, porque mulher ia choramingar piegas. São trechos do livro. Como quem diz, mulher não, para narrar não, porque a mulher é muito sentimental, né? Esse choramingar tem a ver com choro, claro, e piegas é exageradamente sentimental. Então, claro que isso é uma crítica aí que a Clarice faz, na verdade, né? A nossa sociedade machista, tá? O que eu pedi mais a vocês aí? Tá, na sequência,
A Pêndula, né, que é de Machado de Assis, só pegando grandes autores, né? Só fera, hein? Vamos juntos. Capítulo Live, a Pêndula. Deixa eu ver o horário aqui, tá? Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. Uau, quer dizer, o tempo, né? Não para. Tu vai e vemos, o tempo é o mesmo. O derradeiro homem, né, último, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que se morre. Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, né, de cansaço, mas outra, a deleitosa, né, a proveitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro. Vinham umas sobre as outras, a semelhança de devotas que se albarroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvi os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Esse é um fragmento de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembrando, já falei isso, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que aliás é o livro que inaugura o realismo no Brasil, ele é escrito por um narrador personagem, certo? Então ele participa da história, né? E ele é o personagem principal, inclusive. Neste caso, né? O que eu pedi aí? A 6 já foi, né? Agora mudamos de página, lembrando. Estamos na página 136, não é? Isso. Questão 7 também do Enem, vamos lá. O capítulo apresenta um instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. E aí mais uma crítica do realismo, né? Que é a questão do triângulo amoroso, tá? Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos modelos, né, paradigmas românticos. Porque, gabarito letra D de dado, o relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Lembrando que havia um choque entre romantismo e realismo, né? Isso eu já comentei com vocês. E o Machado de Assis, lembrando, ele inicia no romantismo e depois inaugura no Brasil o realismo. Próxima questão, 8. Nesse fragmento extraído de Memórias Póstumas de Brás Cubas, percebe-se que o elemento tempo, o que você marcou aí? Deixa eu ver o gabarito, letra B de bola, se orienta de acordo com a percepção subjetiva do personagem devido ao seu estado íntimo. Então ele faz reflexões acerca do tempo. Tudo bem? Vamos continuar aí. Mais um grande autor agora, o Monteiro Lobato, certamente conhecido pelas obras infantis, né? Principalmente as do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sobre ele vou falar mais à frente, porque aí é pré-modernismo, né? Então um pouquinho mais à frente, tá? Vamos lá. Negrinha, essa obra é muito famosa dele, inclusive. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca. Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora patroa, gorda, rica, dona do mundo, animada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote. O que foi, Miau? E camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Aí você... Desculpa. Qualquer barulho que eu faça mais aqui, o gato caminhando. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Caramba, tão boa, né? Tão virtuosa, tão religiosa e maltratando criança.
Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo, essa indecência de negro igual. Caraca, que crítica, né? Essa indecência de negro igual. Olha, Monteiro Lobato, ele vai ser muito criticado, inclusive, muitos vão apontá-lo como sendo racista. Esta é uma grande polêmica, hein? Mas fica aí para nossas discussões quando chegarmos a pré-modernismo, tá? Que não está longe, aliás. Pedir 9 e 10 é isso? Isso. E aí, gatinho lindo. 9. A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto, infere-se é compreende-se, né? No contexto pela gabarito D de dado. Resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. Aí, por interpretação, né? Acho que ficou fácil. E olha o gato lindo. Vou te pegar, safado. 10. A interação com o leitor tornou-se, a partir do início do século XX, um recurso comum nas narrativas. Percebe-se esse tipo de procedimento, hein? Então, onde é que tem essa interação, essa troca, né, com o leitor? Gabarito letra A. Preta? Não. Fusca. Parece que ele realmente está conversando com o leitor. Danado, vem cá, vai aparecer para a galera aqui. Ei, olha que lindo. Olha quem está aqui. Olha aqui um tigre tão pequenininho e um felino. Pequenininho. Coisa linda do papai. Cheirinho de cangô de gato. Valeu, galera. Aquele abraço aí. Até a próxima. Fui!